Olá, minha gente, aqui é o Everton e estou trazendo mais uma dica terapêutica. Está entrando no ar dicas terapêuticas para você. Dica terapêutica da nossa quarta-feira, dia 27 de outubro. Quarta-feira, 27 de outubro. Um beijo para você, outubro. Bye, bye, outubro. Hoje eu vou estar falando sobre meditação. Meditação é uma das práticas espirituais mais antigas do ser humano. Ela remonta ali muito antes, ali a gente tem a referência dos Vedas, que já é muito antigo, né? Mas ela remonta a essa referência dos Vedas. Ela vai além disso. Ela tem relação com as experiências xamânicas. Então, em todo lugar do planeta, essa prática ela foi usada no desenvolvimento da nossa espiritualidade e das religiões. A gente pode comparar, por exemplo, essas práticas de meditação orientais, né, dos Vedas, do hinduísmo, do budismo, com a contemplação cristã, por exemplo. Tem uma relação ali entre uma coisa e outra. Então nós sabemos que essa prática de meditar é uma prática muito antiga e que remonta a várias culturas, a várias civilizações e a várias perspectivas espirituais. Mas, gente, qual é a função da meditação? Aí vamos lá para onde essas práticas se desenvolvem mais, lá na Índia, na China, no Oriente de modo geral. A grande função da meditação é justamente promover uma maior conexão do indivíduo com a sua própria essência espiritual. Quando a gente pratica a meditação, a gente percebe que a nossa mente ela não é a nossa consciência. A gente percebe que existe um observador da mente. Esse observador da mente é a nossa consciência. Por isso que nessas perspectivas e nessas filosofias, a nossa consciência não pode ser reduzida às relações físico-químicas do nosso cérebro. A ciência chegou nessas conclusões também. O trabalho do Stanislav Grof, que foi um psiquiatra que desenvolveu pesquisas com LSD, e desenvolve toda uma psicoterapia, a psicoterapia transpessoal, a respiração holotrópica, desenvolve toda uma forma de tratar, entendendo que a nossa consciência não se reduz a isso. O biólogo Rupert Sheldrake chega à mesma conclusão. Ele vai falar dos campos mórficos e falando que a nossa consciência ela está alocada nesses campos e não na estrutura biológica do cérebro. Mas os yogis, os indivíduos que praticavam a meditação ao longo dos milênios aí já sabiam disso. Porque quando você trabalha com a meditação, você percebe aquilo que eu falei, que a gente não é a nossa mente e existe um observador da mente. Numa compreensão mais profunda sobre a função da meditação, na perspectiva ayurvédica, ou seja, na perspectiva da medicina védica, a meditação ela tem uma outra função. Nós temos 7 grandes centros de energia no corpo. Esses 7 grandes centros de energia estão alocados no nosso sistema cérebro-espinal. Esses centros de energia são chamados no Ayurveda, na medicina védica, são chamados de chakras. Nós temos 7 grandes centros. 5 deles ao longo do sistema cérebro-espinal, ou seja, da base da coluna até o topo da cabeça, nós temos esses centros. 5 deles são polos binários, eles abrem para frente seu vórtice e abrem para as costas. Vou falar aqui, o umbilical mais ou menos na altura do umbigo, o plexo solar mais ou menos na altura da boca do estômago, o nosso centro cardíaco aqui no centro do peito, o laríngeo aqui na garganta, o frontal aqui entre as sobrancelhas. Esses 5 centros são vórtices que se abrem para frente e abrem para as costas. E a gente tem mais 2 chakras, 2 centros energéticos muito importantes
nesse sistema cérebro-espinal, que é o vórtice do chakra básico, que nos conecta com as energias telúricas, com as energias da Terra, e o vórtice do chakra coronário, que nos conecta com as energias cósmicas. Na perspectiva da medicina ayurvédica, da medicina védica, na perspectiva do Ayurveda, o nosso chakra coronário, ele nunca está completamente aberto. Ele é fechadinho, ele fica fechadinho. Então, inibe a nossa troca com as energias cósmicas. Ora, nessa perspectiva, as energias cósmicas, elas compõem um tipo de energia vital que não tem polaridade. É um tipo de energia vital que gera todas as energias da polaridade. A gente pode ver esse conceito, por exemplo, no Reiki. O Rei de Reiki é energia cósmica universal não polar que gera todas as energias que compõem o Ki, o Ti, o Prana, a energia vital, não só da nossa estrutura corporal, mas de tudo o que é vivo. Então esse chakra aqui, o centro coronário, quando ele normalmente, nos indivíduos, normalmente ele não é muito aberto, inibindo essa troca de energia nossa, do indivíduo com a natureza, com o cosmos. Quando a gente tem esse chakra mais abertinho aí, fruto aí de um equilíbrio desse sistema, isso permite que a gente capture, por assim dizer, mais essa energia, não só para atuar de uma forma benéfica no nosso corpo, mas também para o nosso entendimento, inclusive para o processo de iluminação. A meditação, ela tem a função de ao equilibrar, acalmar, amainar ali a nossa mente, abrir esse chakra coronário. Quando nós estamos naquelas posturas, eu ensino, gente, a gente pode praticar as meditações de qualquer maneira, pode praticar deitado, pode praticar andando, você pode estar meditando. Mas se você quer atingir essa função de abrir um pouquinho mais o seu chakra coronário, ampliando a sua troca de energia com o cosmos, trazendo mais inspiração e criatividade para a sua vida, então é legal sentar numa cadeira, ficar ali com a coluna ereta, ou sentar naquela postura, a postura yogi, de pernas cruzadas, coluna ereta. Quando a gente está nessa postura praticando a meditação, e a gente vai diminuindo a intensificação da nossa mente, dos nossos pensamentos, a gente vai abrindo esse chakra, fazendo como fosse uma espécie de sessão reiki sem ninguém colocar as mãos na gente. A gente vai nos conectando a essa energia cósmica, que é a mesma energia rei do reiki, do chokurei, daquele primeiro símbolo reiki também, esse mesmo conceito. A gente vai se conectando a essa energia, trazendo ela para o nosso sistema, fazendo ela circular no nosso corpo, promovendo uma sessão terapêutica de amplo espectro. Então, existem várias formas de meditar. Se você foca num ponto, existem várias meditações criadas por inúmeros terapeutas, mestres, profissionais. O Osho criou várias meditações. A gente pode dizer que certas vivências são como fossem meditações. A gente pode comparar as meditações com as vivências, com a terapia de regressão. A gente pode comparar a meditação com todas essas práticas. Elas têm, às vezes, funções, são como fossem meditações dirigidas, meditações para fins específicos. Mas a meditação mais estrita, aquela meditação que vamos chamar assim, a meditação purinha, é a observância da respiração. Veja bem, gente, os hindus dizem que a nossa mente é como se fosse um macaco, e o macaco já é um bicho agitado na visão deles, tá? A nossa mente é como se fosse um macaco picado por um escorpião. Então, quando a pessoa é picada por um escorpião, ela fica agitada, dói muito e tudo. Então, é um macaco picado por um escorpião. Essa é a imagem védica para a nossa realidade mental. Então, a nossa mente ela é muito agitada. E a gente tem a impressão que tudo que passa pela nossa mente é uma elaboração da nossa racionalidade, é uma elaboração da nossa subjetividade. E não necessariamente o é. É claro que boa parte daquilo que está passando pela nossa mente são elaborações da nossa subjetividade. A gente pensando em atividades, lembrando de coisas, fazendo listas, uma série de coisas referentes à nossa subjetividade.
Mas a mente humana, ela é mais do que isso. Ela é muito mais do que isso. Quando a gente começa a praticar essa meditação da observância da respiração, que é o que eu vou ensinar para vocês aí hoje, tá? Quando a gente começa a praticar essa meditação da observância da respiração, a gente aprende a não dialogar com os nossos pensamentos. Eu já vi muita gente não conseguindo praticar meditação porque chega um professor ou um guia aí no YouTube, no vídeo que a pessoa está vendo, fala assim, então olha, não pense em nada, pare de pensar. Como a gente vai parar de pensar se a nossa mente é um macaco picado por um escorpião? A gente não tem esse domínio, né? Ah, então eu não consigo meditar, não consigo meditar. Não, a gente consegue meditar porque a meditação é a observância da respiração. Então a gente usa a nossa respiração como foco. Eu aprendi no Colégio dos Magos uma meditação focada no ponto. Desenhava um ponto na parede e ficava ali um tempo. Depois de um certo tempo, realmente, eu também perdi ali a conexão com meus pensamentos, conseguia dar uma diminuída nessa intensidade, intensificação mental, né? A observância da respiração é uma técnica para a gente ir para o mesmo caminho. Então aquele papo de, para de pensar, porra, como é que eu vou fazer isso? Né? Não dá para gente parar de pensar. Né? Então eu vou botar um foco. Não vou botar um foco externo, vou botar um foco interno. Não precisa nem, para começar a brincar com isso, você pode fazer, não precisa nem estar naquela postura que eu falei, tá? Você pode estar deitado para começar a trabalhar, treinar a sua mente, é um exercício da mente também. Você pode estar deitado para fazer a sua meditação, ficar da forma mais confortável trabalhando nessa observância da respiração. Não precisa nem também a gente realizar uma respiração profunda, a sua respiração normal. Então, expira, né? Então, inspira, expira, inspira, expira. Começa 3 minutinhos, passa 3 minutinhos nessa. Inspira, expira. Inspira. Ih, tem que pegar a comida do gato. Então, começa a vir coisas na nossa mente. Aí você vai... Opa, peraí. Inspira. Não vou dialogar. Tem que pegar a comida do gato mesmo. Tem que cortar meu cabelo. Olha meu cabelinho. Meu cabelinho tá ficando mullet anos 80, hein? Pelo amor de Deus. Sai daí. Pô, começa a pensar 1 milhão de coisas, atividades, a gente se perde na meditação. Opa, peraí. Tudo bem, quem está começando, isso acontece mesmo. Volta para o quê? Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, 3 minutos, gente, isso já tem um efeito. Inspira, expira, já vai diminuir essa intensificação dos seus pensamentos. Diminuindo essa intensificação dos seus pensamentos, né, a sua mente vai despertar para o observador da mente. Mais na frente um pouquinho. A sua mente começa a gente dar uma descarga na mente, porque tem uma série de coisas que não precisam estar aqui. Que a gente eu já sei que eu vou pegar a comida do gato. Eu já sei que depois eu vou cortar meu cabelo. Então para que esse negócio fica passando pela minha cabeça 500 vezes? Por que eu fico pensando nessa história 500 vezes? Muitas pessoas têm insônia. Né? Eu aprendi lá, floralzinho verva, é bom para essa insônia aí. A pessoa que na hora de dormir tá cheia de pensamentos criativos e tá lá, não quer perder a coisa, sabe? Aí fica lá e aí perde a hora de dormir. Se souber, se dominar essa técnica de respiração que você pode fazer deitadinho, sabe? Você vai conseguir diminuir aquela intensificação mental toda, né? Conseguindo ficar mais apto aí para o seu sono, para se dedicar ao seu sono, né? Entre outras coisas. Quando a gente também está com muito turbilhão mental, isso atrapalha a gente para tudo. A mente é muito importante, a racionalização, a reflexão, ela é muito importante, né? Mas a gente não tem que ficar carregando aquela nuvem, aquele balãozinho do pensamento, das histórias e quadrinhos, ficar carregando um monte de balãozinho, não. Pelo amor de Deus. Né? É isso que faz a gente perder o foco, né, do momento, do presente. São esses balõezinhos mental, excesso de pensamentos e preocupações e questões da mente, né, que não nos permitem ter o foco necessário, né, para a gente realizar as coisas que a gente precisa realizar, das mais triviais do dia a dia, às mais complexas, nossos objetivos de realização mais profundos. Tá? Então, essa técnica, inspira, respira. Simples,
sem pranayama, nada disso. Essa técnica simples, ela já diminui a intensificação desses pensamentos e permite a gente chegar nesse lugar onde a gente, opa, tô com blank aqui, tô com vazio aqui. Esse é o lugar bom. É nesse vazio que se revela o observador da mente, que é a nossa consciência. Não são os pensamentos, é esse observador da mente. E esse exercício, quando a gente pratica esse exercício naquela postura yogi, quando a gente pratica esse exercício sentado numa cadeira com a coluna ereta, depois de um certo tempo, quando a gente começa a silenciar a mente, aquele excesso do mental é que inibe, porque esse chakra aqui funciona junto desse, né? É esse excesso mental que inibe, que mantém esse coronário fechadinho. Então, quando eu me coloco na postura correta para fazer ali a circulação energética, né? Para a órbita microcósmica, que é a principal circulação de energia no corpo, fluir, né? De uma forma mais direta, harmoniosa, juntamente com essa diminuição da intensificação da mente, que permite que esse chakra aqui se abra e a gente puxe essa energia rei, essa energia, né, que é intrinsecamente, essa energia cósmica, que é intrinsecamente curadora e benéfica, né? Inclusive também é muito positivo no sentido de trazer inspiração, de trazer criatividade para a gente. Então, essa meditação, a meditação da observância da respiração, é a meditação primeira. Ela não é difícil, você pode começar com 3 minutinhos. À medida que você vai, né, progredindo, tô craque no 3 minutos, bota para 5, tô craque nos 5, bota para 7. Tô craque nos 7, estou fazendo fluidamente, né? Quanto mais melhor, você pode fazer diariamente, né? Você pode fazer diariamente meditações de 3 a 5, 7 minutos e uma vez, 2 vezes por semana fazer uma meditação maior de 10, 15 minutos. Né? Quando a gente atinge ali a capacidade de meditar por mais de 20 minutos, isso aí a gente está próximo de estar em contato com esse observador da mente, que é a nossa alma, que é a nossa essência ali existencial. Então, essa é a dica terapêutica dessa semana. A dica terapêutica é meditação. Pratique essa meditação da observância da respiração. Não precisa ser nenhuma respiração mais profunda. Simplesmente você ficar ali, olhinhos fechados é melhor. Né? Favor, não é necessário, não é? Né? Mas a maioria das pessoas prefere ficar de olhinhos fechados. E aí, só na observância da respiração, não dialogando com os nossos pensamentos. Tá? Respira, expira, expira, expira. Daqui a pouco você não vai nem precisar falar para si mesmo esse inspira e expira. Você vai estar no próprio movimento do corpo. Passou 3 minutinhos nessa função, isso já é extremamente benéfico. A gente ampliando isso mais, esses benefícios, né, se ampliam muito. Porque boa parte das nossas doenças são causadas, né, pela nossa mente, pela nossa preocupação, pelo uso equivocado das nossas faculdades psicológicas, mentais e emocionais. Então, essa meditação, ela coloca isso num ponto de equilíbrio, favorecendo em muito a nossa troca de energia com a natureza e com o cosmos. Essa é a dica da semana, a meditação, pratiquem, é uma das experiências mais importantes, mais simples e importantes que nós podemos praticar para nós mesmos. Nós malhamos aí para a gente ser forte, né? Nós fazemos terapia para estarmos fortes psicologicamente falando também. A meditação é uma prática que atua em todos os níveis, ela é boa para o nosso físico, para a nossa estrutura biológica, ela é boa para a nossa estrutura psicológica e ela é positiva para a nossa estrutura energética. É isso, minha gente, essa foi a dica da semana. Semana que vem tem mais, vocês não podem perder. Um grande beijo a todos, muito obrigado.